Grande prazer, Paulo Leite. Bom, professor, o negócio é o seguinte: a primeira pergunta que eu te faço, rápido para a gente começar a desembolar a conversa. O perfil do eleitor muda nessa eleição? Aquele eleitor que até 2022 estava votando focado na discussão e na abrangência polarizada, sofre alteração no seu comportamento para essa eleição? Sofre. Não só de 2022 para cá. Há uma mudança no perfil do eleitor progressivamente. De 2014 para cá, vamos dizer, essa mudança é perceptível. Não é? Como é que é essa mudança? Em primeiro lugar, o eleitor ele votava em candidatos do seu partido, em candidatos que eram indicados por alguém, em candidatos que ele via na televisão, ouvia no rádio. Então, ele era, de uma certa maneira, docemente conduzido a expressar o seu próprio voto por meios ou organizativos, não é? Ou não precisa ser necessariamente um partido, às vezes era o seu sindicato, a sua associação, não é? Igreja. Ou então pelos meios de comunicação. Quer dizer, era um eleitor, de certa maneira, conduzido pelo broadcast, não é? Essa transmissão um para muitos, não é? Em que ele recebe e segue aquela orientação. Nós estamos vendo paulatinamente acontecer uma mudança no perfil desse eleitor. Agora ele vota com a própria cabeça a partir daquilo que se sintoniza mais com ele. Então, você pega uma eleição como, para citar um exemplo de São Paulo, aparece um candidato completamente fora desse esquema, não é? Que não tem partido, que não é recomendado por nenhuma corporação, nenhum sindicato, que não tem nenhum privilégio nos grandes meios de comunicação e, via mídias sociais, ele estabelece uma sintonia com muitas pessoas, e não são poucas, viu? São quase no caso da cidade de São Paulo, quase 2 milhões de pessoas, não é? Porque tem 9 milhões de eleitores lá na cidade de São Paulo. Eu estou citando São Paulo porque acabou sendo um centro, não é, de observação do comportamento eleitoral no Brasil. E de onde esse pessoal apareceu? Não é? Apareceu exatamente da capacidade que cada indivíduo teve, independentemente desses constrangimentos ou condicionamentos institucionais, a optar e manifestar sua própria vontade. Posso comentar? Fique à vontade. Sempre. Rodrigo Lopes está com a gente aqui, professor. Você já está acostumado a conversar comigo, com o Luiz Fernando, com a Carol, mas o cientista político Rodrigo Lopes é o nosso convidado nessa transmissão. E vamos agora fazer girar esse papo. Diga lá, Rodrigo. Professor Augusto, primeiro prazer. Acho que muito bem colocado toda essa discussão, esse balanço histórico, né, de 2014, e em cada eleição a gente perceber como que esse processo de agudização do debate eleitoral ele vai acontecendo, né? A gente, antes de conversar com o senhor, a gente estava falando de uma irracionalidade consciente que a gente tem no processo de escolha eleitoral, né? Não é uma escolha racional, é uma escolha irracional e há uma consciência de que ela é irracional. Eu queria colocar aqui como uma provocação para a gente pensar nesse processo de debate entre a nossa expectativa, que estuda e que analisa, e diante dessa realidade que muda em cada processo, como que a gente pode imaginar a utilização das redes, a utilização da internet dentro desse debate e, de um lado, a internet dando cada vez mais, sendo um catalisador cada vez mais dessa irracionalidade, esse comportamento cada vez mais hepático, né, do fígado ali que eu vou votar, diante dessa nossa, talvez, um olhar até romântico, né, de que as pessoas vão votar em algum momento por uma questão técnica. Na verdade, Rodrigo, ele é irracional se você for olhar a motivação do eleitor
no meio dessa confusão tudo, sobretudo num ambiente polarizado, né? Porque o ambiente polarizado é diferente do ambiente não polarizado. Quando eu falo ambiente polarizado, eu não estou falando da rivalidade normal, a disputa entre dois partidos. Por exemplo, republicanos e democratas nos Estados Unidos antes do Trump. Não era polarizado nesse sentido, da polarização tóxica, não é? Ou conservadores e trabalhistas no Reino Unido ou na Inglaterra, não é? Assim como até mesmo no Brasil, na época em que a grande rivalidade era PT e PSDB, não é? É que depois começou a aparecer uma polarização tóxica em que as pessoas, então, elas aderem ou não a um candidato, a uma proposta, a uma alternativa, a partir de uma identificação emocional, não é? Ela está com raiva de alguma coisa, ela está guiada pela cólera, ela está querendo dar o troco para alguém. Então, isso dá a impressão de que a escolha é racional, irracional. Mas talvez, olhando sistemicamente tudo que está acontecendo, a gente vai ver que há uma racionalidade subjacente nisso tudo, não é? E ela está revelando o quê? Há uma insatisfação difusa com o sistema. O voto no candidato, vamos dizer assim, mais disruptivo, revela uma insatisfação difusa com o sistema. Aquilo que nós vimos nas ruas do Brasil em junho de 2013 continua, porque aumentou muito o contingente de pessoas que estão se manifestando através das mídias sociais, não é? E o que era aquilo? Não era uma coisa partidária, não era uma coisa nem contra, na época a presidente era Dilma Rousseff, né? Não era nem contra a presidente do Brasil, não. Era uma insatisfação em como o sistema está organizado e funciona. Se você parasse uma pessoa dessas e perguntasse, explica para mim o que é o sistema, ela não saberia explicar. Professor... Mas isso não importa. Uhum. Mesmo sem saber explicar o que é o sistema, há um estranhamento, há um desconforto com a maneira como a política está funcionando. E isso, na minha avaliação, revela alguns problemas da nossa democracia representativa. Não é? Ela está aí, vamos dizer, a democracia foi reinventada como democracia representativa a partir do século XVII. Mas nós já estamos no século XXI, não é? E aumentou muito a população politicamente ativa e as instituições da democracia, elas não se reformaram na mesma velocidade. Então, o que eu estou dizendo? É que isso, Rodrigo, não vai diminuir. Isso só vai aumentar. O comportamento disruptivo do eleitor e do candidato, eles vão aumentar. Nós não vamos voltar ao que éramos antes. Professor, o senhor falou uma coisa interessante, eu quero fazer essa pergunta para o professor Augusto, mas eu queria que o Rodrigo também comentasse isso. O senhor falou de uma certa ruptura que aconteceu. O senhor falou de comportamento disruptivo a partir de uma ruptura. 2013 foi um início de uma ruptura que eu nem sei se foi concluída, para falar a verdade, que é um negócio também legal de vocês comentarem. Mas esse início de ruptura de 2013 acabou desaguando na polarização que a gente vê, essa polarização política, ideológica e que nem é partidária, acabou desaguando no comportamento de rede social, né, no acesso e o uso das redes sociais para propagar ideias, independente de serem ideias verdadeiras ou falsas, comprovadas ou não, mas é uma questão que está sendo usada. E isso tudo, que é onde está a minha pergunta, junto com o que o Paulo criticou aqui mais cedo, que é o voto obrigatório, isso afetou a qualidade do eleitor, no fim das contas? O eleitor que ficou no meio do caminho dessa ruptura, ele é um eleitor hoje com menos qualidade, professor? Não acho que a gente possa dizer isso. A gente pode dizer o seguinte, alterou a dinâmica geral do processo todo. Não é? É claro que se você for comparar em termos de qualidade, não é? Da racionalidade com que uma pessoa toma uma decisão política, você vai achar que tem menos racionalidade agora. Mas há 30, 40 anos atrás, a população politicamente ativa, os formadores da opinião pública, era o quê? Era menos de 10 mil pessoas há 30, 40 anos atrás. Agora são mais de 1 milhão.
Então, é como o cara dizer assim: bom, a minha escola é que era boa, eu fui aluno do Pedro II, lá nós estudávamos, fazíamos isso e tal. Bom, mas quantos alunos havia? Não é? Como é que era esse ensino? Ele estava abrangendo uma massa imensa de dezenas de milhões de pessoas? Não. Então, é claro que os critérios para você avaliar a qualidade mudaram também, não é? E quando você falou que 2013 foi uma marca de ruptura, foi mesmo. E não acabou. Aquele movimento começou em 2013 no Brasil, começou em 2013 na Turquia, começou em 2011 na chamada Primavera Árabe, os países árabes, etc. e tal. Aquela onda não acabou. Aquilo foi uma onda de insatisfação difusa com o sistema da maneira como ele está organizado e funciona. E nós estamos vivendo ainda a ressaca de 2013 aqui no Brasil, não é? Porque não foi compreendido o que aconteceu. Muita gente acusou o que aconteceu, falou, isso é uma irresponsabilidade, como se aquilo tivesse sido orientado por alguém. Olha, vocês vão lá, milhões, e ocupam as ruas. Não, isso não aconteceu. Quer dizer, aquilo de fato emergiu, foi um fenômeno emergente. E isso tem uma consequência sobre os processos democráticos como um todo, sobre o funcionamento dos partidos, sobre o processo eleitoral, sobre o comportamento do eleitor e sobre o comportamento do candidato. Professor. Então, nós estamos vivendo esse período de mudança. Eu queria só falar rapidamente aqui, são dois dados que eu também gosto de colocar, até para o ouvinte ter mais duas informações, né, do que aconteceu também nesse período, meados da década de 2010, 2013, 14 e 15. Primeiro, foi o primeiro momento em que a população urbana no planeta supera a população rural. Só agora, no século XXI, você teve essa mudança. E o segundo ponto, a internet ela passa a se consolidar como um importante meio de convivência e de comunicação muito mais forte do que nas décadas de 2000. Né? Então você tem mais acessível, inclusive. Mais acessível, mais utilizada. É diferente. Você vai montar uma estrutura de TV para se comunicar, você tem que ter capital, você tem que ter estrutura, você tem que ter uma série de coisas. Você abrir um canal no YouTube e você precisa de 5 minutos. Então, o processo de comunicação, tanto de quem ouve quanto de quem fala, muda radicalmente a partir do momento em que as redes sociais passam a ter essa prevalência. Né? E aí a gente vê candidatos com 7, 8, 10 segundos de campanha na televisão, tendo uma projeção de ouvintes muito grande, diferente, algo impossível na década de 90.